Bom dia você que está aí nos acompanhando pelo canal da TVI 36.2, você também que está pelo aplicativo TVI Play ou pelo YouTube TVI News Brasil. Estamos começando mais uma edição do seu TVI News e aqui comigo está a Caroline Melo. Bom dia, Caroline. Bom dia, Everton. Bom dia, Rui. Bom dia, Ricardo. Estaremos aqui hoje com o quadro Política na Veia. Vamos receber também Bruna 70, que é a diretora da FIC, correto? Isso, chefe do Departamento de Planejamentos e Projetos da FIC, vai estar batendo papo com a gente falando sobre o Itapedro. Além disso, Caroline, a gente tem aqui, como você já colocou, a Política na Veia, né? Ricardo Bacelar e Rui Machado. Teremos nossos correspondentes diretamente de Salvador, de Vitória da Conquista. Albert também vai trazer notícia boa aí pra gente. E nós teremos ainda pastor Geraldo Meireles, desculpe, ele que é o pastor titular da Igreja Batista Teosópolis aqui em Itabuna, vai estar trazendo sobre o Centro Cultural Teosópolis. E também nós teremos um advogado aqui no final do programa para a gente bater um papinho sobre os direitos e deveres do empregador para com o empregado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Everton. Bom dia, Carol, telespectadores do canal 36.2 da TV Cabo e também você que acompanha pelos aplicativos TV Play, também nas redes sociais, Instagram e tudo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência nesta terça-feira maravilhosa, Rui Machado. Bom dia, Ricardo. Bom dia, assinante da TV News. De volta aqui hoje. E aí, Ricardo? Rui, vamos bater um papinho sobre essa política, essas últimas atualizações que tivemos aí no cenário nacional, estadual e municipal. Final de semana em Itabuna foi muito movimentado, né? Tivemos presença aqui de personalidades importantes nessa corrida eleitoral desse ano. O que é que traz aí pra gente? De fato, foi um final de semana aí meio agitado na política itabunense, né? Alguns pré-candidatos aí ao governo do estado, ao Senado, né? E alguns pré-candidatos a deputados federais e estaduais estiveram aqui em Itabuna aí, em reuniões fechadas, tá? Teve algumas manifestações em ruas, pouquíssimas, tá? Sim. E os ambientes fechados também, não houve aquele movimento muito grande de eleitores. Parece que eles não conseguiram ainda atrair os eleitores de Itabuna, sabendo, Ricardo, que Itabuna é uma cidade bem difícil em termos de voto, né? Porque cada cidadão aqui se diz cabo eleitoral. Então, vamos ver aí, faltam 5 meses aí para ficar mais claro essa situação política da Bahia, né? Porque uma hora o governo está na frente, segundo as pesquisas, outra hora a oposição está na frente, mas na realidade ninguém sabe quem tem. Quem está mesmo na frente, eu acho que é o governo do estado, com suas obras aí, em contato com várias prefeituras do interior da Bahia. São 417 prefeituras e o governo passou 4 anos aí fazendo ou dando alguma coisa, como fez com o sul da Bahia, no eixo Itabuna e Ilhéus, e grandes cidades da Bahia também. As pequenas cidades foram contempladas com pequenas obras, como grupo escolar, um posto de saúde, uma viatura, calçamento, mas o governo nunca deixou de colocar o seu dedo em todo o interior da Bahia. Já a oposição é diferente. Vem de promessa há muitos anos, né? E de promessa só quem acredita é santo. Não é, Ricardo? Nós estamos em pré-campanha, de fato, ainda falta muito tempo para que a gente possa ter um quadro definido, embora as pesquisas apontem alguém na dianteira. É um quadro ainda muito específico para o momento, vez que a grande maioria ainda não expressa a sua intenção de voto em determinado candidato. A última pesquisa da Real Big Data, encomendada pela TV Record, né, dá ainda uma dianteira para o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, que venceria no primeiro turno, seguido de Jerônimo, e terceiro, o João Roma. Mas o que me chamou a atenção nessa última pesquisa da Real Big Data, divulgada hoje, é a questão do Senado. O Otto Alencar, que vinha aí patinando, nadando de braçada, já apareceu com 30%, seguido da doutora Raíssa, e não do Cacá Leão. A doutora Raíssa já alcançando os 2 dígitos, 10%, seguido do Cacá Leão, que é o candidato na chapa do ex-prefeito, do pré-candidato na chapa do ex-prefeito Assemineto, apenas com 6%. E aí tem aquela discussão, o Cacá não está conhecido, ele é deputado federal, filho do João Leão, é político, tem a carreira política já consolidada,
E a doutora Raíssa, pelo contrário, diferente. É aquela médica que se destacou durante aí a pandemia, bolsonarista, diga-se de passagem, e que vem aí ainda sem uma pré-campanha estabelecida. Me parece que ela teve com o João Roma aqui no sábado, mas aí já conseguindo conquistar os 10%. Agora, o que chama atenção, você falou no início aí da visita dos pré-candidatos ACM Neto e João Roma no último sábado aqui em Itabuna, realmente não há ainda esse volume de participação do povo nos eventos. Haja vista que o ACM Neto veio para o evento de lançamento da pré-candidatura do vereador Fabrício, o Pancadinha, né? E ali reuniu a comunidade do bairro São Pedro na ABB. Aos opositores, foi pouca gente para quem lidera as pesquisas. Para a situação, foi um evento belíssimo, porque mostrou a força do Fabrício Pancadinha, do apoio de Solidariedade, e o próprio Alipinho também, que vem pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. O João Roma esteve ali no Jardim do Ó, numa espécie de adesivaço, não chegou a fazer aquela campanha do corpo a corpo na Cinquentenário como se esperava. Ali eles montaram uma tenda, adesivaram alguns carros pró-Bolsonaro, nem foi nem mesmo pró-Roma. Agora sim, o discurso que o Roma vem trazendo, sim, esse incomoda muito a ACM Neto. O que é que ele diz? Quando foi questionado a respeito de que que o João Roma estaria no mesmo campo da direita junto com a ACM Neto, ele incisivamente respondeu e rebateu dizendo que não, que a única candidatura de direita na Bahia é do João Roma e a outra candidatura de esquerda que é do Jerônimo, e que o ACM Neto não tem esse posicionamento, ainda continua na neutralidade, vez que o palanque de João Roma é Bolsonaro, o palanque de Jerônimo é Lula. E aí ele acredita numa reversão dos números lá para frente por conta dessa neutralidade do ACM Neto, né, que vem sendo bastante criticado nos bastidores da política, Rui. Ricardo, o que me chama a atenção é o seguinte, o vice-governador João Leão, que era o pré-candidato ao Senado, e depois desistiu colocando o seu filho Cacá Leão, deputado federal, no lugar dele, tá? Ele alegou o quê? Eu tenho uma certa idade, estou meio cansado. Olha, nós sabemos que o papel do deputado federal é muito mais intenso do que o senador. O senador é como se estivesse no céu, sentado lá, só na mordomia. E o deputado federal não, tem que correr nas cidades, emendas, isso, aquilo, são 4 anos de mandato. O senador é 8. Então, essa desistência de Leão, eu acho que enfraqueceu a chapa do Neto, porque, na realidade, o Cacá não vai chegar a combater o Otto e o Otto vai continuar na frente com uma boa distância. Eu não acredito na candidatura da médica Raíssa, pelo seguinte, é totalmente desconhecida na Bahia, ela é conhecida no extremo sul da Bahia, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira, aquela região ali, mas não é que a Bahia tem 417 municípios. Você não é em um ano que você alcança todas as cidades em uma campanha corpo a corpo. Então, eu acho que o Otto vai continuar liderando as pesquisas para o Senado, tá? E o João Leão, o Cacá Leão, aí vai brigar com a Raíssa, aí para ver quem fica no segundo lugar. Mas, de certo, eu acho que o Senado já está quase batido o martelo. E para governador do Estado, tá? O Neto, segundo algumas pesquisas, dá esse percentual a ele à frente do PT. Quando eu digo à frente do PT, porque o Jerônimo, os baianos só conheciam aquele Jerônimo, herói do sertão. Esse a Bahia não conhece. Aliás, os que conhecem não têm boa impressão dele pela passagem dele pela Secretaria de Educação da Bahia. Principalmente pelo trabalho dele durante a pandemia, né? A gente vê que, infelizmente, não foi uma coisa muito legal e que levou a Bahia para frente. Por isso então, fica ruim para ele, né? Faço essa sinalização que o PT, os votos é do PT, da liderança do PT e do governo de Rui Costa, que não tem a dúvida, foi um dos melhores governos do interior da Bahia, superando muitos ex-governadores aí. Ele beneficiou muito Ilhéus, Itabuna, eu digo aqui no Eixo Sul. Então, acredito que o PT ainda tem uma boa frente na Bahia e é difícil para o ACM Neto, porque ele, como deputado federal, nunca trouxe nada para o sul da Bahia e para alguma cidade do interior. Ele gosta mesmo da capital. Um bom administrador, diga-se de passagem, isso não temos dúvida. Agora, na política, ultimamente, ele vem dando umas rateadas aí e que não deixa satisfeito algumas pessoas. Você vê que aqui em Itabuna, quem é que representa
Assemineto, que tem um nome histórico, que vem de família. Ele não tem uma liderança forte aqui, tem uma disputa pequena de 3 novatos políticos que estão entrando na política agora, recentemente, e disputando espaço, mas não disputando espaço. Eles estão disputando cargos. Caso o Assemineto venha a ganhar para governador, não, porque eu acompanhei o senhor isso, aquilo, então a Dires é minha, o Detran é meu, aquele negócio que nós já conhecemos da politicagem. Não acredito em liderança forte aqui. E para completar, Ricardo, essa faixa aí, comentários, né? Você sabe, época de eleição surgem muitos comentários e fofocas. Esse final de semana surgiu um comentário aí forte, que eu não acredito de antemão, porque oficialmente ele não se declarou, mas o comentário é que o médico Mangabeira, ex-candidato a deputado federal e a prefeito de Itabuna, que ele tinha desistido porque ele colecionou uma série de derrotas, tanto como prefeito como deputado federal. Diz que falam que houve um pronunciamento que ele sairia candidato a deputado federal. Eu não acredito porque ele já tentou várias vezes, não teve êxito, tá entendendo? Eu acredito que ele não vai partir para um desgaste desse, Ricardo. Olha, veja bem, nessa questão aí das lideranças que você citou, o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, quando veio a Itabuna nesse último sábado, passou o dia inteiro na cidade de Itabuna, ele procurou o ex-prefeito Fernando Gomes, que estava em viagem no extremo sul, para uma cerimônia aí houve um médico amigo dele que faleceu e houve cremação e você sabe que eles têm aquele ritual de trazer as cinzas para jogar em algum lugar, então ele preferiu dar atenção a esse chamado da família, o qual ele era muito amigo. Por outro lado, ele não achando o Fernando Gomes, procurou a Maria Alice e esteve na casa de Maria Alice, mas há quem diga que Maria Alice, sem o poder, tem dificuldade de desenvolver qualquer mobilização. Bom, esse é o ponto específico. Quanto ao médico Mangabeira, foi o próprio João Roma quem disse que talvez estaria aí um novo pré-candidato a deputado federal, que seria o Mangabeira pelo PL. Agora, nos bastidores da política, todos sabem que já havia um acordo, um pré-acordo entre Mangabeira e o Paulo Magalhães, que é o candidato federal do prefeito Augusto Castro. Esse encontro aconteceu, o próprio Mangabeira sabe disso, tá? E terá a oportunidade de falar aqui se vier, e de repente o Roma aparece com essa ideia de ele deputado federal. Então tem alguma coisa aí acontecendo aí que não está casando. Eu não acredito na pré-candidatura de doutor Mangabeira. De fato, eu não acredito que ele será pré-candidato, mas poderá indicar um outro nome aí para substituí-lo aí, não sei se da própria família dele, ou quem quer que seja aí, porque de alguma forma ele vai querer participar desse processo eleitoral. Agora, a pergunta que se faz é, uma pré-candidatura de Mangabeira estaria diretamente prejudicando quem? Veja bem aí, primeiro, o Enderson Guinho, o vice-prefeito, que era tido como o único candidato da ala do ACM Neto aqui em Itabuna, agora já tem o Azevedo, e além de Azevedo, tem outros pré-candidatos aí do mesmo grupo, tem o Cacá Leão em Ilhéus, o Rolando Lavigne em Ilhéus, e agora essa candidatura de Mangabeira, aí eu não estou falando mais do mesmo grupo, estou falando mesmo que embora em grupos separados, são todos aqueles que se tem uma certa oposição ao Enderson Guinho, que vem aí, que vinha num volume de pré-campanha muito bom, por sinal, e que vem diminuindo o ritmo. Não sei dizer se está faltando algum tipo de oxigênio para ele, Rui, ou se são os entraves que os embates que ele está tendo aí. Primeiro, com aquela questão de não subir no palanque de Fernando Gomes, e isso trouxe muito prejuízo político para ele. Ricardo, veja bem, o Guinho, ele é meio indeciso, entende muito pouco de política. Teve um mandato de vereador com 600 votos, que foi o ex-candidato Mangabeira que proporcionou a ele, tá, esses votos. Logo depois encontrou um vácuo aí, entrou nessa de vice-prefeito, porque o atual secretário aí da Educação, o Júnior Brandão. Toma posse hoje. Exatamente, era, tá, a pessoa indicada para ocupar a vice, não sei qual foi o motivo, não aceitou, e tinha mais dois, um médico, o doutor Isaac, e aí o Guinho entrou nesse vácuo. Mas acontece o seguinte, o Guinho é muito verdinho, tem cometendo muitas barbeiragens, eu não acredito, e um deles tem voto, na realidade, para se eleger deputado federal. Isso aí é enganar a população. Porque você sair de Itabuna com 8, 10 mil votos,
e tem que ter 70 mil votos, vai buscar onde? Vai buscar onde? E sendo adversário do prefeito. Porque o prefeito não vai querer que ele saia do lugar, como todos esses prefeitos fizeram com os seus vices. Então, não acredito nessa candidatura. A candidatura que eu hoje acredito ainda em Itabuna é do ex-vice-prefeito, ex-vereador e diretor da Bahia Gás, que é o Venceslau Júnior. Esse eu acredito porque ele tem assim uns apoios muito grandes, além do apoio do secretário de Trabalho da Bahia, que é o Davidson Magalhães. Você falando de Venceslau, eu lembrei dos embates, justamente. O Guinho já teve embate com o ex-prefeito Fernando Gomes, né? O doutor Isaac entra no campo dele porque é a mesma pré-candidatura do ACM Neto, o Republicanos, e o Venceslau, que criticou duramente a postura de Guinho, né, e chegando a afirmar que quem é o secretário de esporte, de fato, de Itabuna é o Davidson Magalhães. E é verdade. Né? Porque não tem nenhuma ação do Guinho aqui na cidade de Itabuna. Então, veja, aí vem o Mangabeira por fora, né? Veja a coleção de embates do Guinho, né? E isso influencia diretamente na opinião pública, no formador de opinião, que termina derretendo aí as possibilidades de voto. Eu acho que nessa altura do campeonato... Né? Você acha que ele é candidato ou desiste? Quem? O Guinho? Não, ele é teimoso, ele vai. Ele vai porque ele sabe que não vai ser eleito a deputado federal, mas ele sabe o que é que ele quer. Né? Ele tem um sonho na cabeça dele, sonhar. Não é crime, não é pecado. Né? Então tem um sonho de ser prefeito de Itabuna, então sairia como deputado federal, aí teria aí 8, 10 mil votos em Itabuna, já é um cacife político aí para se habilitar aí a concorrer junto com Azevedo, e eu não sei quais são os candidatos a prefeito que irão surgir. Em cima da hora, você sabe que surge 8, 10 pré-candidatos, sem condição nenhuma, mas para poder negociar cargos e fazer parte do governo que venha ser eleito. Né? Por enquanto, só tem o atual prefeito Augusto Castro, que está aí sozinho, aí remando sozinho. Porque não tem. O Azevedo, ninguém pode afirmar nada por Azevedo, porque ele é inconstante. O que ele diz de manhã, meio-dia, ele não repete. Sempre foi assim, não vai mudar. E a política passa rápido, você sabe disso. E você tem que ter uma posição política, de partido, de comando, de tudo. E o Azevedo peca, porque não tem comando, não sabe dizer não, tá? E não sabe conversar política, Ricardo. E o oxigênio para a campanha? E o oxigênio, porque ele já perdeu aquela força de conseguir oxigênio pela falta de credibilidade. Rapaz, falta de credibilidade. Então, é difícil a situação aí. Olha, Rui, veja bem, você tocou num ponto específico aí. Agora, o que está acirrado ultimamente aqui em Itabuna é o seguinte, é para saber quem será o mais votado. Se o Zé Alberto, que é o pré-candidato apoiado por Augusto Castro, pelo PSB, ou se o Fabrício Pancadinha, que tem o apoio do próprio ACM Neto, né? E vem aí pelo campo da oposição. Porque a votação desses dois vai dar uma direção para o que poderá acontecer no futuro. E o voto na urna, o resultado das urnas, você sabe que mostra a força de determinado lado. Se do prefeito Augusto Castro, que apoia Jerônimo, inclusive, né? Ou se do Fabrício Pancadinha, aí, no caso, que apoia o ACM Neto. E aí, já visando aí, talvez, não vamos adiantar os passos, as eleições para 2024. Então, há essa acirrada disputa aí entre os dois campos para saber quem terá mais votos. Eu pergunto até para você, na sua opinião, quem sairia melhor nas urnas aí? O Zé Alberto, candidato de Augusto, ou o Fabrício Pancadinha, o único vereador de oposição ao governo aqui em Itabuna? Ricardo, é o primeiro teste do prefeito aí nas urnas, tá? Depois de eleito, né? Ele pegou uma pessoa totalmente desconhecida, que não é de Itabuna, é de fora, não tem assim um currículo de trabalho, de serviço prestado, até na prefeitura, na pasta que ele assumiu. Então, eu acho difícil, e Augusto não tem interesse de fazer nenhum deputado, não, Ricardo, de maneira nenhuma. Augusto tem medo de fantasma, de sombra. Ele não tem, ele quer reinar sozinho. E isso é natural. Ele tem a caneta na mão, foi eleito em uma proporção de voto muito boa, tá? Então pegou esse rapaz, tá? E colocou como pré-candidato. Poderia pegar um candidato já com mandato, que viesse viabilizar algumas emendas para a cidade de Itabuna, até ajudar
a parte da administração de O Itabuna. Marconi Amaral é do PSD, que é o partido de Augusto. Você acha que ele vai apoiar Marconi Amaral, apesar que Marconi tem toda a credibilidade do mundo para se credenciar como candidato da região. É um rapaz sério, bom administrador, bom gestor, digno, pessoa de família e tudo, mas é um fantasma para Augusto, porque já houve até comentários no passado que questionado a Marconi, e o senhor tem intenção... Ingenuamente respondeu, né? Sempre é candidato a prefeito de Itabuna. Que o sonho dele seria prefeito de Itabuna, ser prefeito de Itabuna. Aí, ingenuamente, ele respondeu para Augusto isso. Pô, exatamente. Aí Augusto já botou distância. Você responderia assim se fosse questionado, Rui? Não, de maneira nenhuma. Né? Nesse campo também da base, né, do Jerônimo e do Rui Costa, tem também a Soane, né, em Ilhéus. Vai também puxar votos para Soane desse disputa no mesmo campo. campo do Zé Alberto, né? Isso. Ambos são do PSB. PSB. Não estão no PSD porque ali é para gigantes, a gente sabe, né? Com Outros certeza. partidos também que vão disputar, mas o PSB dá essa possibilidade de o Zé Alberto e a Soane trabalharem com possibilidade, talvez, não sei, de conquistar uma boa votação, se não a eleição ou pelo menos a suplência. Eu acho que tem condições, sim. Agora vamos ver como é que a máquina aqui em Itabuna vai trabalhar Zé Alberto, uma vez que o Pancadinha já dominou as comunidades, né? Mas fora do centro da cidade. O Pancadinha sabe chegar nas comunidades, Sim. sobretudo mais carentes. Estava antes do programa aqui olhando a votação dele por cada colégio eleitoral. O doutor Dirley, que está aqui nos estúdios também, advogado, vai falar daqui a pouco. Eu estava olhando a votação que ele teve por cada colégio eleitoral e em praticamente todas as urnas ele recebeu votação e estourando ali naquela região de São Caetano, que é ligada a São Pedro, Maria Pinheiro, Zizo, enfim. Então, não saberia dizer quantos votos, que até porque a gente não pode adivinhar, mas eu acredito que será o mais votado de Itabuna, sem sombra de dúvida, uma esmagadora votação. Agora, é claro, se o Augusto Castro entrar na área do Pancadinha, né, utilizando a máquina, botando uma tinta na caneta dele, aí, Rui, possa ser que na eleição lá para o final, né, setembro, quando começa a onça a beber água, possa mudar alguma coisa aí. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que ele seja mais votado de Itabuna, o Fabrício Pancadinha. Esse negócio de ser bem votado e não se eleger, aí é que tá, né? Vai ser bem votado que tenha 8, 10, 12 mil votos, mas não vai conseguir o mandato. E mais uma vez, Itabuna fica sem representante. A ACM Neto prometeu de 10 a 15 mil votos fora de Itabuna para ele. E aí? A vida de Neto é prometer, né? A vida, prometer, promete. Na política você promete. Agora você cumprir é que é difícil. Então, Itabuna vai ficar sem representação na Câmara Federal, tá? Provavelmente, e na estadual também, por falta de nomes. Nomes que têm a capacidade de se eleger, nomes que têm a condição de todos os sentidos. O que tem aí, hoje que é apresentado a Itabuna aí, Itabuna mais uma vez vai ficar vazia. Já Ilhéus, o quadro é totalmente diferente, porque a Soane é uma pessoa que não tem a dúvida, ela tem todas as condições. A sogra foi deputada estadual, deputada Ângela, o esposo prefeito por 2 mandatos, um bom administrador. Ilhéus hoje é totalmente diferente daquela Ilhéus de Jabes Ribeiro, que governou 4 mandatos e nada fez pela cidade, não mudou o visual da cidade. Hoje, Ilhéus, quando você chega lá, a parte velha não tem. Vai fazendo ali os ajustes ali, mas a parte sul de Ilhéus e a norte, que é Pontal em primeiro lugar, que vai até Olivença, mais de Olivença, você vê que é uma cidade ali, tem toda a estrutura de uma grande cidade. O lado norte aí vai ser contemplado aí com Porto Sul, e ali não precisa dizer mais nada, né? Houve também investimentos na área da saúde, né? Também muito grande, rapaz. A implantação daquele hospital. Esses investimentos do governador Rui Costa na cidade de Ilhéus. Né? Há quem diga que recebeu um volume de recursos mais do que Itabuna. Né? Porque Itabuna, a representação de Itabuna era fraca. Mas em termos de prefeito, porque o Fernando Gomes é um aliado de Rui. É um aliado, mas não foi tão contemplado em Itabuna quanto Ilhéus. Alguma coisa tem aí. Não sei se foi a mão também do senador Otto, que é o padrinho do prefeito de Ilhéus, tem tudo isso. Enquanto que Fernando nunca teve bom relacionamento com Otto Alencar. Então, nem com Ângelo Coronel,
que esse aí ninguém sabe porque ele é senador. Acho que pelo dinheiro, pela condição financeira. Ô Rui, para a gente encerrar, o tempo está passando aqui, falando ainda a respeito da situação, muitos prefeitos, especialmente do PP, tirando foto com Rui Costa, com Jerônimo, declarando esse apoio. Que conclusão a gente pode chegar nisso aí? Eles vão até o fim mesmo com Jerônimo ou estão aproveitando a caneta de Rui Costa, que tem prazo, doutor Angelo, acho que até julho, início de agosto, para assinar os contratos e depois partir para o Neto? Ou para o Roma, a depender da circunstância. Ô, Ricardo, você sabe que existe muito contratos de gaveta, né? De gaveta. Então, eles vão continuar recebendo e não vão abandonar o governador. O próximo governador, aí sim, aí já é outra conversa, mas eu acho que eles vão até o final com o governador Rui Costa, que tem sido um bom governador para todas as cidades pequenas do interior da Bahia. Eu não tenho dúvida que o quadro vai ser esse. Tá certo. Já para encerrar, lá por cima, não é? Tem hoje a reunião, polêmica reunião da cúpula do PSDB, depois que o Dória enviou uma carta afirmando que estaria sendo vítima de uma espécie de um golpe, né, de traição dentro do próprio partido. Recebeu o apoio do seu desafeto, Aécio Neves, né, que lidera a corrida no Senado lá em Minas, tá? E também do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual é o teor da indignação do Dória? É porque o partido antecipadamente estaria costurando um apoio ou uma junção à MDB da Simone Tebet. Eles têm o prazo de amanhã, essa chamada, esfacelada, famigerada terceira via, de lançar um pré-candidato aí para disputar as eleições, que no meu ver já está polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que também tem um grande evento amanhã na vida, vai casar. E a terceira via de fato que a gente tem hoje no Brasil é o Ciro Gomes. Querendo ou não, é quem mais está ali chegando perto, né? Longe da disputa, mas o Ciro é quem pontua melhor. Inclusive, tem até uma pesquisa aqui da última sexta-feira pelo Instituto XP e PESP, onde mostra o ex-presidente Lula com 44% à frente do Bolsonaro, que vem com 32%, tem se aproximado também, né, nas pesquisas, e aí vem seguido por Ciro Gomes com 8%, em quarto lugar que vem o João Dória, pontuando apenas 3%, enquanto os demais, vai aí Simone Tebet, Luciano Bivar, o Ávila do Novo, de 2 para baixo. O Bivar já declarou que é candidato. Ele está fora da terceira via. Com certeza. Por isso que eu chamo de famigerada, esfacelada, terceira via. O Bivar terá pré-candidatura porque é 1 bilhão na conta. Vai dar isso? para os outros? Também tem a questão também da Simone Tebet e o Dória, são os que mais se aproximam. Mas isso aí é costura de bastidores, né? Veja que uma ala do MDB, o velho MDB, já declarou apoio ao ex-presidente Lula, dizendo inclusive que Varrena Calheiros, eu disse, essa turma aí, né? E a outra parte do MDB apoia o Pedro Simon, ou Simon, não sei como queira. Ele já declarou apoio a Simone Tebet, né? O Michel Temer, né, já declarou voto e apoio a Bolsonaro. Eles estão totalmente distribuídos aí dentro da sua conveniência. Sim. Essa é a realidade. Mas a briga do Dória não é tanto com o MDB, mas com o seu próprio partido, especificamente pelo Bruno, que é o presidente do partido, que na ideia do Dória fez todo esse balaio de gato aí para terminar juntando com a Simone Tebet. Mas a reunião deles é hoje, lavar roupa suja interna, e amanhã a gente vê se de fato vai aparecer, porque também é o prazo que eles têm para apresentar a pesquisa, né, que eles encomendaram para saber quem seria o nome da terceira via. Então, sobraria aí só o PSDB, e o Aécio Neves defende a candidatura própria, né, é bom para o partido, o Fernando Henrique Cardoso da mesma forma. Sobra aí o que para o Dória e para Simone? O Bivar já declarou que vai ser candidato, e é bolsonarista o Bivar. Claro, ele não vai pegar a verba do partido, que é mais de 1 bilhão, e jogar em cima de outros candidatos. Já a Simone disse que não aceita de maneira nenhuma a vice. Né? E o Dória vai terminar sozinho. E não existe, meu amigo, terceira via. Toda a imprensa nacional sabe que já nasceu morta e que não tem terceira via. Ficou polarizada entre 2 pré-candidatos, que é o atual presidente e o ex-presidente da República. Guerra de titãs, viu? Exatamente. Porque 44 a 32 a última já se aproximou muito o ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Mas enquanto nada acontece, deixa o Lula ser feliz, vai casar amanhã, não é? Vai oficializar aí a sua
junção com a Janja, como é conhecida. Terceiro casamento, né? Mas a esposa faleceu, o pastor Geraldo Meirelles vai estar aqui daqui a pouco falando de vida, de família, de paz, e sabe que depois que a esposa falece tem o direito de casar-se novamente, porque aí não há divórcio, não é isso? Rui, obrigado hoje pela participação aqui. Está imperdível, viu? Tem o professor, o nosso colega advogado, doutor Dirley, foi presidente da OAB aqui em Itabuna, pastor Geraldo Meirelles, da Igreja Batista Teosópolis, que fez um trabalho brilhante aí durante essa enchente que aconteceu em Itabuna e continua fazendo. Na verdade, ele dá continuidade a essa grande obra que foi iniciada lá atrás, com a grande participação do pastor Hélio Lourenço, né? E também agora dando continuidade ao pastor Geraldo Meirelles, uma figura muito conhecida em Itabuna e querida por todos, seja de oposição, seja de situação, seja de direita, seja de esquerda, seja do PT, enfim, mas essa pessoa aí que a gente tem um grande estímulo, um grande carinho, né? E a Igreja Batista Teosópolis pelo seu papel que desenvolve na cidade de Itabuna. E também Bruna 70. a Bruna que vai falar sobre o Itapedro. Esse Itapedro eu vou deixar para outro capítulo, que eu tive umas perguntas a fazer, mas hoje vamos deixar por aqui, Rui. Correto, Ricardo. Então, um abraço para você, aqui para a nossa mesa, e para os assinantes da TVI News. Certo, eu volto na quinta-feira com o Rui, na segunda-feira na Interativa News, a partir das 7 horas da manhã, não é? E assim que o ofício nos chamar, a gente estará pronto, né, Rui? Dentro das possibilidades. Forte abraço a todos os assinantes da TVI, também TV Cabo. Obrigada, Rui. Obrigada, Ricardo. Quinta-feira eles estão de volta com o quadro Política na Veia, trazendo aí as últimas atualizações da política no Brasil. Eu tenho uma informação aqui importante para passar. A gente sabe que os casos de dengue têm aumentado aqui na região. E aqui em Itabuna, os carros fumacê iniciam o segundo ciclo de combate ao Aedes aegypti. A Prefeitura de Itabuna inicia nesta segunda-feira, dia 16, o segundo ciclo de controle químico, né? Os bairros que recebem uma nova visita do carro fumacê vão ser Califórnia, Maria Pinheiro, Emanuel Leão, Centro, Santo Antônio, Novo Horizonte, Pontalzinho, Mangabinha, São Caetano. Claro que a população também tem que contribuir. A gente sabe que o combate à dengue é um trabalho que depende não só da prefeitura. A população também tem que se conscientizar, não deixando a água parada, né, Tom? Exatamente. Tomando todo esse cuidado. Na verdade, a gente vê a importância desse cuidado, né? Porque a prefeitura tem esse papel do combate, os agentes de endemias e tudo, mas a população, nós precisamos cuidar dos nossos lares, né? Os tanques abertos, os recipientes, caqueira, então tem todas essas orientações que eu tenho certeza que vocês já conhecem, sempre bate, todo ano bate, o trabalho não para. Né? Os órgãos públicos fazem a população deixar água parada, pneu. Tem que ter o cuidado começa dentro de casa, e sem contar que isso beneficia a própria população, né? Exatamente, Carol. Vamos falar também, lá em Feira de Santana, houve uma apreensão de drogas, 1 milhão em drogas. A equipe da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecente, a DTE, de Feira de Santana, prendeu 5 homens por tráfico de drogas no domingo. A gente vê que realmente tem aumentado os casos de tráfico. Foi 900 mil em cocaína e maconha, sem contar que poderia ser faturado muito mais, né? Contando com as misturas desses entorpecentes. A gente está aqui agora no nosso estúdio com o Geraldo Meirelles, a gente vai estar conversando com ele daqui a pouco, mas antes eu quero chamar o nosso correspondente, o Rafa Gandini, de lá de Salvador. Exatamente. Ele vai estar trazendo as últimas notícias da capital, a previsão do tempo. Tudo bem, Rafa? Muito bom dia para vocês nessa terça-feira. Pelo menos aqui na capital baiana, o sol ainda está encoberto com as nuvens, mas parece que pode chover durante o dia. A qualquer momento pode ter pancadas de chuva aí. Bom dia, Everton. Bom dia, Caroline. E a todos que assistem aí a TV Itabuna, TVI News. Olha só, já que a gente está falando de tempo, a máxima hoje pode ficar em 30 graus e a mínima com 25. Como eu já disse, pode chover a qualquer momento. E durante a noite pode dar uma trégua. Mas fiquem atentos, hein? E não esqueçam o guarda-chuva, principalmente no dia de hoje. No trânsito, a lentidão segue no dique do Tororó por conta de umas obras que estão tendo ali da Prefeitura. Segundo a Transalvador, o sentido continua lento. E também próximo ao Shopping da Bahia. Para quem está passando por ali, vai encontrar também engarrafamento. Sentido Bonocô ao centro vai estar engarrafado também. Todas as informações foram passadas hoje pela Transalvador.
Agora vamos falar de notícia, de violência, porque a capital baiana não está deixando para trás não, viu? Daqui a pouco eu vou vir com os índices aqui falando quais são as cidades com maior população na Bahia. E a gente vai falar de Itabuna também. Mas antes eu quero falar sobre assuntos que chocaram de sábado a dia de hoje. Olha só, um homem, ele foi morto pelo próprio amigo, um barbeiro. Quando eu falo barbeiro, é da profissão mesmo de barbeiro. E ele estava numa festa, dançando, e o que acontece? O som estava alto, esse amigo chegou pedindo para desligar esse som, para baixar esse som, só que acabou disparando tiros contra o próprio amigo. As informações preliminares é que o suspeito seja esse amigo, e esse amigo pode ser um policial civil. A gente vai acompanhar de perto a situação e trazer aqui durante toda a semana. O empresário está desaparecido aqui na capital baiana depois de finalizar uma sociedade com o irmão. E a família pede que a polícia procure onde é que deve estar esse empresário. Desde o último sábado, esse empresário saiu e não retornou. Há 4 meses ele vinha recebendo ameaças e estava, como eu disse, finalizando a sociedade com o irmão. Agora a polícia tem que investigar se o irmão tem a ver com esse sumiço do empresário ou não. E o homem acabou matando a companheira a facada. Só que, por azar dele, um grupo acabou achando e matando ele também a tiros. Ele matou a companheira e acabou sendo morto por um grupo que estava armado. Essas foram as notícias violentas da capital baiana e agora a gente vai mudar um pouco o nosso foco. Vamos falar de festa? Vamos animar nosso amanhã? Eu quero saber de vocês dois que estão no estúdio, quem é que gosta de Luísa Sonza, quem já escutou alguma música, quem é que já se animou e já chorou também, porque Luísa Sonza é um tipo de cantora que vem cantando pop, mas também vem cantando as músicas melancólicas, que é sempre bom a gente escutar quando está sofrendo. Qual dos dois já escutaram aí? Cólica, pra mim, eu só lembro daquela dela de Penhasco, né? Ela fez pro Whindersson. Pois é, Penhasco. E também ela teve a música Melhor Sozinha, junto com Marília Mendonça, a eterna Marília Mendonça, que ela gravou também. São 2 músicas que você não pode estar sofrendo de amor, viu? Porque se você estiver sofrendo de amor, não escute. Mas eu quero falar agora de um evento que vai acontecer no ET aqui em Salvador, que é o Baile da Braba, que vai ter a Luísa Sonza, a Rebeca e outros cantores também. Vai acontecer no dia 20 de maio, com a realização da Salvador Produções, e a gente vai estar lá também batendo um papo junto com a Luísa Sonza. Então não percam, acompanhe aqui, para você que está na capital baiana, ou conhece, ou gosta e quer vir para cá, não perca a oportunidade. Dia 20 de maio, lá no ET, vai ter Luísa Sonza, o Baile da Braba. Não perca isso, tá? E olha só, eu falei dos índices que a gente tem aqui, trazendo uma notícia para vocês. Olha que novidade. Foi divulgado uns dados para saber quais são as cidades mais populosas da Bahia. Salvador, em primeiro lugar, claro, a capital baiana, com 2,9 milhões, 2 milhões e 900 mil pessoas. Em Feira de Santana, com 625 mil habitantes, com Vitória da Conquista, com 343 mil habitantes. E depois vem Camaçari, em quarto lugar, com 310 mil habitantes. Juazeiro, em quinto lugar, com 220 mil habitantes. E Itabuna vem em sexto lugar, com 214 mil habitantes. Então, a gente está aí em sexto lugar. Eu que sou itabunense, né? Gosto mesmo, sou papajaca, não nego. A gente está em sexto lugar. Agora eu quero falar de um assunto com vocês, para finalizar minha participação aqui na TVI News, sobre uma polêmica que está acontecendo na internet, sobre Samantha Schmutz e a Juliette. E eu vou até largar os papéis aqui, não vou nem largar canetas e papéis, e a gente vai falar agora com o coração. Pedi essa liberdade para falar sobre o ser artista. Tá tendo muitas manifestações na internet após Juliette estar num programa de televisão e dizer que o artista, ele tem que se posicionar. Ele precisa se posicionar. Porque a vida do artista não é só glamour, mas também os fatos sociais que acontecem. Após ela fazer essa declaração no programa, a atriz Samantha se questiona se Juliette é realmente uma artista. E a partir desse momento, muitas pessoas vieram questionar a atitude da Samantha Schmutz. E eu também me questionei. E fui procurar o que é ser artista. Ser artista é viver da arte. Não necessariamente você ser famoso, não necessariamente você fazer bem feito, mas sim você ter vocação para aquilo.
A arte, primeiramente, você tem que fazer com amor. Você não começa fazendo muito bem, mas você pode passar a fazer muito bem. E a partir desse entendimento, eu fui me perguntando, o que é ser artista, principalmente no Brasil? Mulher e nordestina. Não deve ser fácil. Acredito que a Samantha deve estar passando por algum problema, principalmente depois da morte do amigo Paulo Gustavo. Ela já vem com algumas situações muito complicadas, principalmente com a atriz Juliana Paz. Ela já teve uma treta com a Juliana Paz e agora com a Juliette. Saindo da gravação do programa Altas Horas, Juliette saiu bem chorosa por conta da declaração da atriz Samantha Schmutz, mas pensando bem, a gente vai levando como pode. Eu já tenho 10 anos na comunicação, mas eu também canto. E me considero uma artista. Para ser artista, como eu disse, não precisa ser famoso. Basta amar a arte. Que a gente tenha menos Samantha Schmutz espalhando os nossos sonhos de forma errada e mais Juliettes fazendo com que a gente acredite que nós podemos seguir aquilo que a gente acredita. Um bom dia para vocês. A gente está de volta amanhã. E essas foram as notícias direto da capital baiana. Um abraço, Everton, um abraço, Caroline. E a gente volta amanhã. Referente Juliette, é uma coisa que chama bastante atenção, porque não é nem só o fato dela ser mulher e nordestina, né? O fato de ser ex-BBB também. A gente sabe que muitos artistas têm um certo preconceito com ex-BBB, e eu concordo com todas as suas palavras, faço de suas palavras as minhas, porque a arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, né? A arte ela pode ser representada de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. E o que me chama a atenção é o fato de Samantha, que é uma pessoa que também passou, um tempo atrás, uma situação chata com Miguel Falabella, onde alegou para ela que ela era atriz e não era cantora. Ela participou da Dança dos Famosos, e rolou essa situação por lá. Foi algo que deixou ela chateada. Inclusive, ela rebateu mesmo, né, durante o programa. E aí, hoje, ela vem e faz o mesmo com a Juliette. Eu acredito que essas pessoas, elas devem estar passando por alguma situação. Não estamos aqui para ficar julgando as declarações dos atores, atrizes, artistas, enfim, ou mesmo pessoas anônimas, porque faríamos o mesmo, cometeríamos o mesmo erro, julgar, pré-julgar, falar aquilo que a gente não entende. Então, como você disse, falar de alguém, principalmente você vivendo da arte, porque a arte é amor. É a gente externalizar tudo aquilo que a gente ama. E se a gente não amar a arte, é impossível a gente viver da arte. Porque a gente não vive da arte necessariamente apenas pelo financeiro, mas a arte nos motiva, faz com que a gente continue. Porque se a gente for falar do financeiro da arte no Brasil, praticamente a maioria das pessoas que vivem da arte, elas passam necessidade. A gente está vendo aí uma baixa na lei do Rouanet de mais de 5 milhões para 500 mil reais, porque entende-se que grandes artistas, enfim, a gente está passando por uma situação, por um momento, onde os artistas são as últimas pessoas a serem pensadas, a serem cuidadas, a serem zeladas. Viemos de uma pandemia onde o principal setor que sofreu foi do entretenimento, foram os artistas. E mesmo assim a gente percebe que a gente não tem nenhum auxílio para essa classe. E a gente se pergunta o que é que está acontecendo. Não estou aqui querendo falar de política, porque eu já vi que logo bem cedinho, assim que começou o programa, a gente teve o Ricardo Bacelar, a gente teve outros convidados falando também sobre política, mas a gente precisa deixar atento sobre a nossa classe. Cada um defende aquilo que acredita. E eu defendo aquilo que é meu. Aquilo que é bom para mim e para a maioria daqueles que convivem comigo. E acredito que quem defende o outro também deve ser porque tem propósitos pessoais também. E assim a gente vive um Brasil democrático. Por isso que é bom viver aqui, porque a gente pode defender aquilo que a gente acredita e continuar a nossa amizade, porque é isso que importa. Eu defendo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de gênero, eu defendo o amor e principalmente o ser artista, que é isso que importa. Agora sim, eu finalizo para não tomar mais tempo do programa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, eu volto amanhã. Um abraço para Barbosa. Eu tô sentindo falta de Barbosa. Cadê ele? Tá tirando folga que eu soube, viu? Deixaram vocês dois aí. Mas
Mas estão mandando muito bem. Um abraço para vocês, um abraço para Barbosa e toda a equipe da TV e News. Até amanhã. Fiquem com Deus. Rafa, até amanhã. Aí a participação do Rafa Gandini, correspondente direto de Salvador. E nós já estamos aqui em nossos estúdios com o pastor Geraldo Meirelles. Ele que é pastor titular da Igreja Batista Teosópolis e vai estar conversando aqui com a gente, falando sobre o Centro Cultural Teosópolis. Pastor, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Fique à vontade. Desejar bom dia a Everton e a Caroline, bem como a todos que estão aqui no estúdio. Destacar o Gilvan Rodrigues e para todos que estão conosco nesta transmissão. Muito bem, pastor. A Igreja Batista Teosópolis, né, a igreja já de nome na cidade, e aí 66 anos esse ano, né? 66 anos de Teosópolis, com diversos projetos sociais, a questão também da evangelização tem avançado bastante. É uma igreja de história. E conta aqui pra gente um pouquinho dessa história da Teosópolis em Itabuna. A Igreja Batista Teosópolis tem 66 anos de existência. E a grande pergunta que fazemos sempre durante as nossas reuniões é que se a nossa igreja deixasse de existir na nossa comunidade, será que faria falta? A resposta que encontramos é que sim, porque nós vemos o ser humano em todas as suas dimensões, não apenas na sua dimensão espiritual, mas também na sua dimensão material, emocional, em todas as suas necessidades. E isso é o legado do pastor Hélio Lourenço da Silva, que pastoreou esta igreja durante 37 anos, até que foi chamado para viver com o Senhor da sua vida, e nós estamos procurando dar continuidade aos projetos da igreja que extrapolam os seus muros. O senhor está à frente da Teosópolis há quanto tempo? Eu sou um daqueles filhos da casa. Eu pertenço à Igreja Teosópolis há aproximadamente 40 anos. E tive a oportunidade de trabalhar junto com o pastor Hélio durante 20 anos como vice-presidente da igreja e ocupando cargos de direção. E há 6 anos atrás eu fui ordenado pastor auxiliar, porque eu já lecionava no Seminário Teológico Batista do Nordeste, e há 3 anos eu assumi a titularidade da igreja. Muito bem, a Teosópolis está aí também, que tem aqui na cidade, né, o Instituto Teológico, formando várias pessoas no campo da teologia, vários pastores que passam por lá, tanto da Batista quanto também de outros segmentos, não é isso? É verdade. A Associação Batista Grapiunense, que congrega 67 igrejas aqui da nossa região, iniciou há alguns anos atrás um seminário teológico para proporcionar preparação para aqueles que tinham um chamado para o ministério. Hoje, esse seminário está vinculado ao Seminário Batista do Nordeste. E durante todo esse período, este seminário preparou dezenas de pastores que hoje ocupam a titularidade de suas igrejas aqui no interior da Bahia, em Salvador e até mesmo em outros estados. Eu tenho a honra de participar desse sonho desde o seu início. E foi também uma ideia que foi gestada no ministério do pastor Hélio Lourenço da Silva, juntamente com o apoio do professor Aurélio Farias de Macedo, que tem uma larga experiência na área de educação. Muito bem. Pastor Hélio Lourenço, né, importante personalidade grapiúna aqui, filho dessa casa, ele que, inclusive, a praça, né, tem agora a praça que leva o seu nome, uma homenagem próxima aí da Câmara de Vereadores que tem entregado aí a Praça Hélio Lourenço. Ali a Praça do Cacau, né, que a gente chama Praça do Cacau, que tem o Monumento do Cacau, é essa? Me corrija, por favor. Perfeito. Foi uma proposta do vereador Josué Brandão Júnior, que hoje, inclusive, neste momento, deve estar oficialmente sendo conduzido à titularidade da Secretaria de Educação de Itabuna. É ali, na Praça do Cacau, próximo ao shopping. Certinho. Agora fala pra gente, pastor, um pouquinho desse projeto, né? Reabertura, da Casa Cultural Teosópolis. Qual é o intuito, qual é o principal gancho dessa obra na nossa cidade? Um grande instrumento, né, de cultura, de transformação. A gente estava falando aqui há pouco da questão artística. A Teosópolis já tem essa história da cultura, a geração de artistas também, muitos
preparadores vocais que passam por lá, tem as escolas de música. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a Escola Cultural Teosópolis. O Centro Cultural Teosópolis, que foi inaugurado no dia 6, no último dia 6, ele congrega 2 projetos da Teosópolis que já existiam há alguns anos. A Escola de Música Sacra de Itabuna, conhecida como Emusita, que já existe há 34 anos, que foi idealizada pela musicista Olga Ribeiro, que chegou à nossa região com uma grande bagagem na área de música, conhecidíssima em todo o Brasil evangélico. Então ela fundou essa escola e ela tem durante todo esse tempo formado muitos músicos, tanto do ambiente sacro quanto do ambiente secular, principalmente nas áreas de técnica vocal, a área de teclados, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, e de uma forma bastante exitosa, exportando músicos até para outros estados do nosso país. E, paralelo a isso, no ano de 2013, a professora Janete Ruiz de Macedo, que é coordenadora, na época era coordenadora do Departamento de História da UESC, ela fez a proposta da Teosópolis ter também um centro de memória. Então, esse projeto tem 9 anos. Nós, ao construirmos o Centro Cultural Teosópolis, nós agregamos esses 2 projetos num só lugar e estamos oferecendo este equipamento cultural à cidade de Itabuna e também a toda a região, porque nós sabemos que existe uma lacuna, uma carência de espaços como este na nossa cidade. E não estamos fazendo sozinhos. Desde o início, nós procuramos parceiros externos, porque é uma ação que beneficia a sociedade, e temos um termo de cooperação técnica já assinado e válido com a Universidade Estadual de Santa Cruz. O reitor, o doutor Alessandro, esteve conosco na inauguração, e estamos também procurando formatar um termo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Itabuna, por conta da capilaridade da Secretaria de Educação, Sim. para que os alunos da rede pública municipal sejam também beneficiados com este espaço, e também com a FIC, que é a grande promotora da cultura na nossa cidade. Já tivemos, inclusive, reuniões com o visionário, o jovem inteligentíssimo, o nosso querido Aldo Rebouças, que por um tempo foi também aluno num dos nossos colégios, do Colégio Batista de Itabuna, e conhece de perto a Igreja Batista Teosópolis. Por falar em FIC, você aguarda aí com a gente, que daqui a pouco a gente vai bater um papo também com a Bruna 70. Ela que está aqui hoje representando a FIC, chefe de Departamento de Planejamentos e Projetos da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papinho com ela também. Pastor, como eu venho falando, a questão da cultura, um povo sem cultura é um povo sem história, né? E eu vi aí que tem a exibição também lá da toponímia, não é isso? A exibição toponímia das ruas de Itabuna, a história do seu povo, que eu tenho certeza que você já passou em alguma rua. Por que é a Avenida Fernando Cordier? Mas por que é a Avenida Fernando Cordier? Quem foi Fernando Cordier? Praça Hélio Lourenço. Quem foi esse Hélio Lourenço? O que vem? Juraci Magalhães e tantos outros. Então tem essa exposição também lá na Casa Cultural, não é isso? Sim, o Centro Cultural Teosópolis, ele tem uma exposição permanente, como é comum em todos os centros de cultura, onde nós contamos a vida e obra do pastor Hélio Lourenço da Silva durante o tempo do seu ministério na Teosópolis, Sim. como também a história dos batistas aqui na nossa região. A denominação batista tem 150 anos aqui no nosso país e aqui na nossa cidade. Nós temos uma igreja centenária, que é a primeira igreja batista de Itabuna. Então nós contamos essa história. E como todo museu, aliás, nós estamos comemorando nesta semana, de 16 a 22, a Semana Nacional dos Museus,
que está sob a coordenação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e traz como mote Museus Fortes. E temos, portanto, as exposições temporárias. Agora, até setembro, a exposição será esta, a toponímia, as ruas e praças de Itabuna contam a sua história, que foi idealizada pelos professores da UESC, do SEDOC, e ela traz a história de diversas ruas, diversas praças, alguns bairros de Itabuna, tem alguns jogos interativos com os estudantes que forem visitá-la. É um percurso cultural muito atraente e muito educativo. E eu convido a todos aqueles que quiserem enriquecer o seu conhecimento sobre Itabuna a visitar o Centro Cultural, que vocês vão gostar do espaço e vão sair de lá mais conhecedores da história da nossa cidade. Então, pode falar, Carol, desculpa. Pastor Geraldo, para quem está assistindo e tem interesse em conhecer, saber mais sobre a cultura, eu estou vendo que o Centro Cultural, ele realmente traz bastante arte e é aberto, né, à sociedade, correto? Qualquer pessoa ela pode estar visitando o Centro Cultural Teosópolis? Sim, para as escolas que desejam levar suas turmas, elas podem fazer o agendamento no SEDOC, na UESC, para que não haja uma aglomeração desnecessária e se perca conteúdo na demonstração do centro, porque as visitas são guiadas para grupos. Mas para as pessoas, as famílias, não, é só chegar. Nós estamos funcionando, por enquanto, das 14 às 17h30. Então, é só se dirigir ali na Rua C, número 298, próximo do Jardim dos Eucaliptos, no bairro Conceição, onde era a antiga casa pastoral da Igreja Batista Teosópolis, e nós teremos lá até estudantes do curso de História da UESC como monitores para fazer as visitas guiadas. O senhor falou também aí do projeto Emusita, que já acontece, né? Já acontecia antes. E falou também sobre Olga. A Olga, que é muito conhecida aqui na cidade, inclusive eu sou lá de Ferradas, e aí a gente sempre ouviu falar muito em tia Olga que dava aula de canto. Inclusive era um sonho desde criança. Eu falava, eu precisava conhecer a tia Olga para fazer aula de canto com tia Olga. Lá na primeira igreja batista de Ferradas, ela chegou a lecionar canto lá. Então, o projeto Emusita, a comunidade em geral, ela pode participar, precisa fazer parte da comunidade batista ou é aberto? Completamente aberto. É só procurar a Secretaria da Igreja Batista Teosópolis, fazer a inscrição. É claro que tem um custo, porque os professores são remunerados. O requerente escolhe qual será o seu instrumento de preferência, ou se ele quer fazer técnica vocal, e ele vai ter encontros com professores preparados para que ele possa ser capacitado para o exercício do seu ministério nas igrejas ou a sua vida profissional como artista. É importante ressaltar porque, às vezes, existe um questionamento: por que uma igreja se preocupa com história e com arte? Se nós pararmos para pensar, no Antigo Testamento existem 12 livros históricos e 5 livros poéticos. E o maior livro poético e mais conhecido, que faz parte das 3 religiões monoteístas do mundo, o livro dos Salmos, ele contém 150 poemas musicados que faziam parte do inário do judaísmo e também da igreja cristã do primeiro século. Então, uma igreja deve se preocupar, sim, em preparar as pessoas para que elas possam manifestar da melhor forma a sua arte e os dons que recebeu de Deus. Quem não gosta de uma música bem tocada? Quem não gosta de um canto afinado? Com certeza. Quem não gosta de ouvir alguém que faz com excelência aquilo que Deus o preparou para fazer? Então, a proposta é justamente essa. Se contar que é um benefício para o jovem. Quanto mais jovem na cultura, aprender na música, aprender na dança, ocupando
a cabeça, de fato, com a arte, com a cultura, menos jovens na rua, né? A gente sabe que, infelizmente, nossa cidade está muito violenta. Então, é importante a gente ter atividades para os jovens. E o Centro Cultural Teosópolis, ele proporciona justamente isso. Como o pastor Geraldo falou, ele é aberto a todo o público. Você não precisa ser membro da Igreja Batista Teosópolis, correto? Correto. Quem aí tem interesse, quer participar, você pode estar procurando o Centro Cultural Teosópolis. Pastor, você pode informar novamente o endereço? Ok. Fica na rua C, número 298, Jardim dos Eucaliptos, no bairro Conceição. Simples, tem o Itabuna Esporte Clube, ali o clube, aí tem aquela entrada à esquerda, você segue direto, na parte de baixo da praça, caminhando mais 3 casas, chega-se ao Centro Cultural Teosópolis, ele está identificado, então é só chegar, ou qualquer dúvida procura a Igreja Batista Teosópolis, que fica na Rua do Shopping Jequitibá, ali na Avenida Félix Mendonça, no número 75, e você terá todas as informações que você precisa. É isso aí, basta pegar a Rua do Shopping direto sentido ao Conceição, né, sentido ao Itabuna Esporte Clube, que bate lá na Teosópolis, não é isso? Perfeito. E aí, Caroline, mais alguma pergunta para o pastor? Não, por enquanto é só, vamos chamar o Albert, né? Albert está ao vivo conosco? Albert vem trazendo novas notícias aí para vocês. Infelizmente, mais uma notícia triste, né? Albert, muito bom dia. Seja bem-vindo ao TV News. Bom dia, Everton. Bom dia, Caroline. Bom dia ao nosso convidado, a todos os telespectadores do TV News. Infelizmente, trazemos notícias tristes, né? O motorista de aplicativo que estava desaparecido desde a última sexta-feira em Ilhéus, infelizmente foi encontrado morto, né, na divisa entre o município de Itacaré e o município de Uruçuca, próximo ao distrito de Serra Grande. Ele que na última sexta-feira pela manhã desapareceu e, segundo as últimas informações, havia pegado uma corrida de aplicativo com destino a Uruçuca, né, ao distrito de Serra Grande. Ele ficou desaparecido desde então e no último domingo, uma força-tarefa entre amigos, familiares e a Polícia Militar de Ilhéus conseguiu localizar o seu veículo, né, que infelizmente foi encontrado, né, sem o condutor. O veículo foi encontrado em um bairro de Ilhéus, inclusive com placa adulterada, mas através do chassi e de outros documentos e formas, a polícia conseguiu identificar que se tratava do carro do John, ele que era motorista de aplicativo e infelizmente foi encontrado morto, né, infelizmente em estado já avançado, mas a família conseguiu identificar o corpo através de uma tatuagem que o jovem tinha na panturrilha. A família estava fazendo busca em várias cidades da região, esteve aqui em Itacaré, esteve no distrito de Taboquinhas, esteve em várias localidades em busca, mas infelizmente a notícia não foi das melhores. A Polícia Militar de plantão em Serra Grande acionou o Instituto Médico Legal e se deslocou até o local o DPT, que é o Departamento de Polícia Técnica, que fez toda a perícia, a remoção do corpo, que seguiu para Ilhéus, para o IML. Motoristas de Uber também fizeram uma manifestação, motoristas de aplicativos diversos fizeram uma grande manifestação na noite de ontem, segunda-feira, revoltados com a falta de segurança pública, cobrando uma investigação rigorosa, com resultados, né? Nós temos vídeos aí de uma grande carreata de motoristas de aplicativos mostrando, né, a insegurança na Bahia, os riscos da profissão, né, que infelizmente deixou todos abalados. O João era um jovem, né, que trabalhava aí com o aplicativo, mas infelizmente teve esse triste fim. Ainda não se sabe os motivos, né, desse brusco, desse trágico, dessa trágica morte, dessa perda. Não temos informação ainda se ele era envolvido com algum tipo de crime, com criminalidade ou não, se foi algo, né, provocado por uma vingança, se foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ainda não se sabe, mas a Polícia Civil já começou as investigações e esperamos que a família tenha
respostas aí que, infelizmente, mais uma vítima aí da criminalidade. Albert Queiroz aí, voltando por estúdios aí com Everton e com Caroline aí, parabéns pela condução dos trabalhos, fico muito feliz aí, o TV News a todo vapor, um abraço aí a toda a produção, a Rafael, a Charles, Cássio, nosso diretor, é claro, Barbosa. Eu que agradeço, Albert. Realmente é lamentável essa notícia, né? Um rapaz jovem. A gente tem observado que tem acontecido muitos casos de violência contra motoristas de aplicativo. Nesse caso em específico, a polícia ela ainda investiga, né, as hipóteses para o assassinato de John. Infelizmente, pelo que eu vi, foi um crime brutal, ele foi espancado, né? Depois ocorreu o homicídio. A gente vai ficar aí de olho para ver o decorrer dessa notícia e tentar saber se houve motivo ou se apenas foi a violência mesmo que está tamanha aqui na cidade. Verdade. Inclusive, eu estou aqui em frente à delegacia de Itacaré, aguardando a chegada do delegado titular do município, o doutor Ricardo Ribeiro, para tentar colher mais informações e, quem sabe, ainda na edição de hoje voltar aqui com mais informações, com mais detalhes desse triste homicídio aí, né, o latrocínio ainda não se sabe, que aconteceu aí no último final de semana. Mantivemos contato também com o delegado de Uruçuca, doutor Emanuel Matos, né, para saber também alguns detalhes, mas ele disse que alguns sites divulgaram que o corpo foi encontrado no município de Uruçuca, ali entre Serra Grande e Uruçuca. Mas os nossos municípios de nossa região são muito extensos territorialmente. E aí as pessoas acabam, às vezes, confundindo o território de cada município. E justamente o John foi encontrado na divisa, né, mas em área pertencente à Delegacia Territorial de Itacaré, que faz parte da 7ª Corpim, né, que é a Coordenadoria de Polícia do Interior, que tem sede aí em Ilhéus. E é isso aí, vamos aguardar o delegado chegar aqui, ele está em diligência, para a gente tentar colher mais informações, tentar entender um pouco mais essa situação e tentar esclarecer para a sociedade o que mais aconteceu. Pronto, a gente vai acompanhar sim. Obrigada. A gente agradece a sua participação e esperamos brevemente que você volte aí com mais informações. Forte abraço. Volto, sempre que tiver notícia eu estou aqui, né, espero voltar para falar de notícias boas. Aliás, né, eu moro em Itacaré, estou em Itacaré, nosso paraíso baiano, né, mostrar um pouco das nossas belezas, falar também de coisas boas. E eu estou por aqui, qualquer hora aí eu posso voltar no decorrer da semana com notícias a todo vapor. Uma excelente terça-feira, Albert. Obrigado. Para vocês também. E a gente volta aqui nos estúdios ainda com o pastor Geraldo Meirelles, ele que é pastor titular da Igreja Batista Teosópolis aqui em Itabuna. A gente estava falando há pouco sobre o Centro Cultural Teosópolis, mas a gente sabe também que a Igreja Teosópolis ela tem outros projetos sociais, né? A igreja, a gente fala muito sobre o papel de evangelização, mas a igreja, de forma geral, ela tem uma participação e deve ter muito ativa na sociedade, né? A igreja, ela tem esse papel social e a Teosópolis, ela está de parabéns, vem fazendo isso de forma exemplar e são vários projetos. Fala um pouquinho, pastor, para a gente desses outros projetos. Eu sei que tem o Cabra Macho também, que é esse projeto aí voltado para os homens, e a gente sabe que o homem tem medo de médico, corre. Conta pra gente um pouquinho mais das participações sociais, dos projetos sociais da Teosópolis aqui em Itabuna. Ok. Não apenas a Igreja Batista Teosópolis, mas as igrejas cristãs como um todo, elas têm essa missão de olhar o ser humano em todas as suas dimensões. Aliás, a prova de toque da presença da igreja no mundo foi dada pelo próprio Jesus Cristo. No seu sermão escatológico, em Mateus 24, quando ele diz: eu tive fome, tive sede, estava nu, estava enfermo, estava preso e fui estrangeiro. E os discípulos perguntam a ele: quando foi que isso aconteceu? E nós te atendemos. Aí ele disse: quando vocês fizeram a um desses meus irmãos pequeninos. Então, a igreja cristã tem que se preocupar em ser o abraço, o ouvido, o conforto, principalmente daqueles que menos precisam. Então, nós temos outros projetos. Temos um projeto menos conhecido como a Casa do Vovô. Hoje eles estão reunidos durante todo o dia. Terça e quinta-feira, os
idosos da igreja e da comunidade se reúnem num lugar muito bom que pode acolhê-los. Eles são cuidados, são alimentados, recebem medicação, fazem exercícios, participam de atividades lúdicas durante todo o dia. Temos as duas escolas de Itabuna, o Colégio Batista de Itabuna e o Instituto Teosópolis. E também alguns projetos, a exemplo do Cabra Macho, que no ano de 2019, antes da pandemia, nós colocamos 11 urologistas à disposição da comunidade e naquela ocasião atendemos 900 homens. 2020 não foi possível realizar o Cabra Macho por conta da pandemia, mas no ano passado, 2021, nós fizemos um Cabra Macho customizado. E agradecemos, aqui aproveitando para agradecer o doutor Júlio Brito Filho, que é o coordenador técnico do Cabra Macho. No ano passado, nós fizemos o Cabra Macho com 206 homens e 8 urologistas. Este ano, o Cabra Macho vai acontecer no final do mês de julho. Provavelmente vai funcionar num outro equipamento que nós estaremos inaugurando no início do mês de julho, que é o ambulatório público, onde nós disponibilizaremos alguns consultórios médicos, onde médicos voluntários atenderão gratuitamente a comunidade, como também um mercado solidário. Nós já distribuímos cestas básicas durante alguns anos, mas agora nós, aos poucos, vamos migrar para o mercado solidário, onde a própria pessoa recebe um crédito e ela faz a sua feira com dignidade, coloca no carrinho aquilo que ela precisa, que as suas crianças precisam. Ela vai também poder escolher uma roupa ou outros gêneros que não fazem parte da cesta básica. Iremos inaugurar no mês de julho e neste equipamento nós queremos atender o projeto Cabra Macho, que funcionará neste ano com o atendimento a 400 homens, porque nós não queremos fazer apenas o exame do PSA, como fazemos, e do toque. Nós queremos fazer uma consulta com qualidade. Para fazer uma consulta com qualidade, nós precisamos diminuir o número de homens. Como nós temos um cadastro com mais de 1.000 homens, aí não temos dificuldade em selecionar dentro desse cadastro 400 homens ou admitir aqueles que nos procurarem para participarem do projeto deste ano. Aliás, é o maior projeto de saúde masculina nesse aspecto no Nordeste. E aí a gente vê mais um projeto social. Importante, né? A gente vê que a Teosópolis, ela, além de promover a cultura, tem promovido também um trabalho social para a população. Os homens que tiverem interesse em se cadastrar, é só procurar também a igreja, o Centro Teosópolis? Como funciona? Quando nós começarmos a anunciar a realização do projeto, nós estamos na fase de planejamento. Os homens poderão procurar a Secretaria da Igreja para maiores informações. A gente já agradece, pastor, sua participação aqui, parabenizando a Igreja Teosópolis na sua pessoa, enquanto pastor titular, pelos projetos, e convidar a população, visite a Casa Cultural, tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. Seja rico de cultura. E graças a Deus, a Igreja Teosópolis tem feito esse papel, assim também como a FIC, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, e conheçam os projetos, mas conheçam também a igreja. Nós temos cultos às quartas-feiras e aos domingos, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Eu quero me despedir agradecendo o espaço e rogando a Deus que os abençoe. Amém. E como também a todos aqueles que estão conosco. Como eu digo sempre, paz e bênção sempre sobre a tua vida. Amém. Nós é quem agradecemos, viu? Fica aí o convite para a população, quem está assistindo, a comparecer ao Centro Cultural. E agora a gente vai com Carlos Barbosa, com as últimas notícias policiais. Logo após Carlos Barbosa, Bruna 70, é a chefe do Departamento de Planejamentos e Projetos da FIC, que está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o Itapedro e demais eventos da FIC. Amigos da TVI, estamos chegando então aqui com o balanço das últimas 24 horas das principais notícias policiais. Olha, estamos confirmando. Ontem, um jovem
ele furou uma blitz e atropelou um policial militar na Avenida Bionor Rebouças, aquela avenida que liga ali o bairro do Antigo, que é o Santa Inês. O piloto da moto era o Alexandre de Freitas Zambiás, 19 anos, ele não tinha habilitação, ele diz que a moto é dele, mas não tinha documentação, havia uma blitz da PM no local, quando ele foi, os policiais assinalaram, né, para que ele encostasse a moto, ele aí furou a blitz e atropelou o policial militar. A pedido da Polícia Militar, não vamos divulgar o nome do policial que ficou ferido, prestou depoimento e fez exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica. A moto ficou apreendida. Crime afiançável, ele pagou R$400 e vai responder ao processo em liberdade. As leis do país, meu amigo, cada dia a gente fica mais decepcionado, né? Policial militar atropelado, o cara sem habilitação, a moto, o documento não estava em nome dele. Não é mole não, isso é Brasil. Bom, Barbosa, tivemos também o caso que chama muita atenção do ancião, viu? Ele foi preso domingo na cidade de Buerarema. Exatamente, ele estava armado com um revólver calibre 38, tentou atropelar um rapaz, ele dirigiu um Fiat Uno, o rapaz aí, quando viu que o Uno parou, foi tirar satisfações, e o ancião, ele puxou um revólver calibre 38, havia 2 projéteis picotados, pode ser que ele tenha tentado atirar e picotou, só a perícia do DPT vai dizer, né, e pisou no popular. O ancião não passou por audiência de custódia, continua preso aqui na correcional do complexo policial. Agora pense, né, 82 anos, e estava ainda bastante embriagado. Bom, e ontem à noite, 4 turistas foram assaltados em frente a um hotel ali na rua Miguel Calmon, no centro de Itabuna. Eles chegavam, um dos rapazes estava tentando colocar o veículo na garagem, apareceu um homem armado, anunciou o assalto, ainda perguntou, você é a polícia? Se for, eu lhe mato. O rapaz, não sou polícia não. Aí ele roubou o celular de todo mundo, carteira com dinheiro e tudo mais. O GPS acusou de que a moto, havia um comparsa dele mais à frente, o GPS acusou que ontem à noite mesmo, meia hora após o assalto, já estava em Itajuípe, porém a polícia não conseguiu prender esses assaltantes. É o que tínhamos por hoje, mas estaremos de volta no programa do nosso Denilton, a partir do meio-dia. Grande abraço, Barbosa, até amanhã. Obrigada. Esse aí foi o Carlos Barbosa com as últimas notícias policiais. E agora a Bruna 70, ela já está aqui conosco, ela vai estar conversando aqui com a gente. Ela que é chefe do Departamento de Planejamento, Projeto e Pesquisa da FIC. Exatamente. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bruna, a gente tem visto falar bastante agora, ainda mais por conta do período junino, sobre o Itapedro, que é um evento que vai acontecer na cidade. E eu gostaria de saber de você, como vai funcionar o Itapedro? Bom, o nosso diferencial esse ano é que nós estamos implementando uma política inovadora. Nós abrimos um processo de credenciamento para credenciar artistas, agentes culturais, grupos, coletivos, bandas dos segmentos da música, das artes cênicas e das danças regionais. Por quê? Porque a gente entende que uma festividade como essa, né, que incentiva a cultura local, que nós passamos tanto tempo parados na pandemia, que a cultura é o último segmento que está tendo a oportunidade de retornar, a gente precisa fomentar a nossa produção e a nossa criação local. Então, nós abrimos esse credenciamento para que a gente possa identificar esses agentes. Nós iremos contemplar 36 agentes culturais, né, desses segmentos, para se apresentarem em praça pública, onde nós teremos uma decoração específica, que é na Praça Olinto Leone, como nós tivemos o ano passado, né, essa experiência, de que houve um fluxo significativo de pessoas, aquela praça era bem frequentada, mesmo com o toque de recolher que havia na época, a gente teve a oportunidade de viabilizar essa decoração e incrementar um pouco a cidade que andava tão triste. Então, a gente teve essa proposta positiva e a gente resolveu avançar e trazer essas apresentações para a praça durante o mês todo. A gente sabe que o mês de junho é um mês em que se comemora 3 santos, que são os santos importantes, né? É o que traz em voga a nossa cultura nordestina. As festas juninas, exato, né? O Santo Antônio, o São João e o São Pedro. Vai ter casamento na roça? Com certeza. E começa quando? Você falou que vai ter o mês todo. Qual é a data que inicia a decoração? Vamos falar assim, a decoração vai estar lá quando na Praça Olinto Leone? Pretendemos estar com a decoração já sendo instituída em 1º de junho. 1º de junho. Isso. E é uma marca da FIC, a FIC vem, essa gestão, as grandes ornamentações, né? Ano passado aí nós tivemos a festa junina na Olinto Leone mesmo, que foi incrível, né? Foi muito bonito toda a ornamentação do local, o cenário.
No Natal, infelizmente, nós tivemos aquele evento com a enchente que levou grande parte, né, dos ornamentos, mas a FIC tem trabalhado esses eventos marcantes, têm sido importantes. Não deixou de ser um espetáculo, né? Com Porque certeza. atraiu muitas famílias. A gente vê que a FIC realmente ela tem valorizado a cultura. Ultimamente, a cidade de Itabuna é uma cidade que estava com a cultura enterrada. A gente não via projetos, a gente não via ornamentação. E tem que ter, porque isso movimenta a população, isso faz com que as famílias saiam de casa para conhecer, sem contar com a organização. A gente falando aqui com a Bruna, eu pude observar que então não vai ser valorizado só artistas nacionais, os artistas regionais e até mesmo da própria Itabuna, eles vão poder cantar nesse evento, é isso? Exatamente. Nós teremos um palco, né, armado na Praça Olento Leone, e teremos programação às terças e aos domingos. Perfeito. E aí, durante o mês, nós vamos ter essa ornamentação lá com esses eventos. Vamos dizer assim, eventos menores na Praça Camacan com artistas locais. Muito importante. O cadastramento já está acontecendo, né? Vai até amanhã, é isso? Isso. Na Praça Olinto Leone. Isso. O cadastramento, o credenciamento, ele vai até amanhã. Nosso edital foi publicado no dia 9. Então, assim, nós temos já 8 dias essas pessoas nesse processo de credenciamento. E a gente precisa que mais agentes culturais compareçam à sede da FIC para realizar seu credenciamento, porque é um processo seletivo simplificado, mas ainda é um processo seletivo. Sim. Então, a gente precisa que esses agentes culturais compareçam para que a gente possa, de fato, dar visibilidade à sua atuação no município. O que é necessário para fazer esse cadastramento, esse credenciamento? Então, a gente precisa que esse agente cultural ele apresente um portfólio, Sim. comprovando que ele tem alguma experiência no segmento, né, na atuação na área junina, né, na promoção da cultura nordestina, e também apresentar as certidões negativas federais, estaduais e municipais. Tem que ser apenas bandas, cantores, ou pode ser qual outro tipo de segmento também que pode estar fazendo essa participação? Então, nós estamos contemplando o segmento da música, através de bandas, shows, agentes individuais ou grupos, né, coletivos. O segmento das artes cênicas, que são os grupos de teatro, que podem se apresentar também. E o segmento da dança, que a gente sabe que Itabuna é uma cidade que tem uma dança, a cultura da dança muito forte. Né? A gente tem diversas academias de balé, a gente tem diversos profissionais da dança do forró, da dança de salão e de outras áreas que estão em atividade e que podem se apresentar. Bruna, esse evento, o Itapedro, ele vai ser um evento voltado também para a área infantil? Porque muitas vezes a pessoa olha Itapedro e pensa só em uma festa noturna. Quero saber se a FIC está pensando em algo para ter durante a tarde, uma recreação infantil. Quem sabe que festa junina tem quadrilha, né? Tem um casamento na roça, tem concurso de rei e de rainha do milho. Nós teremos essa cultura também presente na festa? Justamente, por isso o nosso cuidado em fazer uma programação específica aos domingos, que a gente vai iniciar no horário mais cedo, para trazer, porque a gente sabe que a praça, desde quando nós tivemos a oportunidade de implementar a decoração no ano passado, nós percebemos a importância do retorno das famílias às praças. Sim. Então, assim, aos domingos nós teremos uma programação específica para a família, com animação voltada à temática junina, para que todas as famílias possam comparecer à praça e voltar àquele círculo, né, de se sentir pertencente da cidade. Vai ser um evento, então, para todas as idades. Exatamente. Será recreação para toda a faixa etária. A pergunta que não quer calar também, que é algo que tem repercutido bastante, são as atrações. João Gomes, ele de fato está confirmado para o Itapedro? De fato, o nosso prefeito, ele comentou isso, né? Já falou isso na rádio. Deu esse spoiler. Deu esse pequeno, grande spoiler, essa informação exclusiva. Então, o João Gomes, ele está confirmado na nossa programação. O lançamento da programação fechada, ele vai acontecer na próxima semana, no dia 26, provavelmente, a quinta-feira. E aí, vocês serão convidados para estar lá fazendo essa cobertura também. Mas tá, vamos estar lá fazendo a cobertura, mas a gente quer saber do spoiler. Então... João Gomes confirmado. Eu vi também na rádio aí que, se eu não me engano, Tarcísio do Acordeão tem esse zum zum zum. Tem mais o quê? Bruna... Tem muita coisa boa. O que eu posso dizer a vocês hoje é que tem muita coisa boa. Teremos 3 dias de festas, assim, de festa intensa para todo. Não, na verdade, nós teremos o mês todo de festa. Mas esse período que leva esse nome de Itapedro, né, no fechamento do mês, ele vai ser um período que a gente vai conseguir fechar com chave de ouro, assim como nós fechamos os festejos que foram voltados ao Natal, porque nós entregamos toda a programação do Natal e no dia posterior que nós tivemos a enchente, mas a gente conseguiu fechar e essa é a nossa marca. Você que está chegando agora, a gente está conversando com Bruna 70,
ela que é chefe do Departamento de Planejamentos e Projetos e Pesquisas da FIC, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Ela está aqui sendo representante, né, da FIC, do titular da pasta, o Aldo Rebouças, e também do prefeito Augusto Castro. E ela está sabonetando, usando esse termo com vocês, com a gente, porque a gente está tentando arrancar essas informações dela. A gente precisa de pelo menos mais uma São atração. 30 atrações? São mais de 20. Tá Pois é, vendo? mais de 20 20 atrações e ela não quer soltar uma. João já saiu, solte mais uma. Eu não posso cometer essa gafe nesse momento, mas eu acredito que todo mundo vai ficar muito surpreso e vai ficar muito Pela feliz. expectativa, então. Exatamente. Ficaremos gente todos muito felizes. Vê, né, Tom, que esse evento, o Itapedro, ele é um evento que não vai trazer só benefícios para a cultura, mas Sim. também para a economia da Com cidade. certeza. É um evento que vai movimentar não só Itabuna, como toda a região e as cidades circunvizinhas. Isso é Exato. importantíssimo, porque essa ala, os agentes culturais que trabalham durante o evento, foi uma ala afetada durante a pandemia, cantores, foi uma ala afetada durante a pandemia, e agora a cidade, a prefeitura, juntamente com a FIC, está promovendo isso. Essa oportunidade para Itabuna, né? Itabuna, ela sempre, há muito tempo atrás, tinha um São Pedro, que era bem falado. Com o passar dos anos, esse São Pedro, ele adormeceu, para não se dizer enterrado, e agora estamos ressuscitando ele, né? E está vindo aí com força, para movimentar a economia da nossa cidade. Exatamente. A gente sabe que esse período de pandemia foi difícil, principalmente para esse setor, né, da administração pública. A cultura é preciso ser visto, precisa de palco, precisa de todos esses eventos. Beleza, falamos sobre o Itapedro e os festejos juninos. O que mais tem de projeto da FIC? Você, como chefe do Departamento de Projetos e Planejamento, tem muita propriedade para falar. Aonde a gente vê mais o trabalho da FIC? A gente recebemos nesse instante aqui o pastor Geraldo Meireles trazendo esse evento, né, essa realização da Igreja Teosópolis com a Casa de Cultura. Eu tenho certeza que vocês já estão aí nessa conversa para estar ali junto com ele também, porque é cultura da gente, é nosso povo, é nossa cidade, nosso município. Mas aí a FIC, o que mais que tem? A gente tem os olhos voltados agora para o Itapedro, para os festejos juninos, mas a gente sabe que tem muita coisa rolando aí também. Exatamente. A gente tem pensado assim com muito cuidado na melhor forma de retomar o nosso fomento à cultura como um todo, né? A gente sabe que Itabuna ainda é uma cidade que tem um índice de vulnerabilidade social muito alto. A gente tem muitos jovens que estão em situação de risco, que vivem em situação de risco, adolescentes, jovens, crianças, que vivem em situação de risco, né, nos bairros da nossa cidade. Então, o nosso planejamento pós São João, festejos juninos, é lançarmos o nosso edital para o credenciamento dos profissionais que irão atuar nas nossas oficinas disseminadas na cidade, que é o nosso programa de arte e cultura nos bairros, né? Então, nós lançaremos o edital, o programa já foi lançado, ao fim dessa programação junina. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que, ao final desse mês de maio, nós iremos realizar, logo no dia 26, a gente vai divulgar nas nossas redes, um curso de elaboração de projetos, porque a gente sabe que a nossa comunidade cultural ela é muito ampla, mas a gente precisa que essas pessoas estejam estruturadas, saibam escrever seus projetos, saibam prestar contas. Nós tivemos um aporte financeiro que foi recebido em 2020 proveniente da Lei Aldir Blanc. Essas pessoas tiveram acesso, mas ainda assim tem algumas que estão em pendência. A gente precisa auxiliar o nosso agente cultural a saber construir o projeto, a saber prestar contas. Então, essa é a nossa obrigação. Sim. A gente tem ciência disso, a gente sabe que tem algumas outras novas oportunidades de recebermos aportes financeiros de outras leis. Então, a gente precisa estar orientando os nossos agentes, o nosso povo, a nossa comunidade a saber como lidar com isso. Então, a gente tem caminhado nesse sentido. E a gente sabe, como você bem colocou, Itabuna é um celeiro cultural incrível, né? Nossa região é muito rica. Nós temos inclusive, artistas a níveis nacionais que saíram daqui. São Exato. filhos dessa terra. E também que Itabuna tem muitos instrumentos culturais. A gente tem o Centro de Cultura, inclusive está passando por reforma. Isso. Não é isso? O Centro de Cultura. Nosso a gente quer ver também, né? esse Centro de Cultura aí firme, sendo palco de grandes atrações dessa terra. O Candinha Dória, como Caroline bem colocou aqui, que ficou belíssimo. E a sede da FIC, inclusive, é lá agora, Hoje né? é lá. Hoje é lá, acontece lá. Como a gente está falando na instante dos credenciamentos, os agentes culturais devem se dirigir até lá. A sede da FIC. A sede da FIC no Candinha Dória. Temos também o Teatro Municipal, né? O Zélia Lessa. Sim. Não é isso?
O Zé Alessia tem ainda perspectiva para voltar a atuar esse ano? Como é que está esse momento? A gente está em planejamento para o processo de reforma, né, do Zé Alessia, que a gente entende que o Zé Alessia ele está localizado em um lugar estratégico que tem de fácil acesso à comunidade. Ele é algo que a comunidade utilizou dele há muitos anos, que sempre teve uma continuidade de ações, e a gente sabe da importância dele. Então, a gente não quer abri-lo de qualquer forma, a gente pretende fazer uma reforma para poder colocá-lo de retorno às atividades. Com certeza. Até o final do ano, quem sabe, a gente consegue, né, fechar isso. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar e confiar na administração pública que a gente vai ter mais esse recurso. Isso. Bruna, eu sei também que em um certo passado, Itabuna já teve o centro, não centro de cultura, mas a Casa das Artes em outros projetos, Sim. que fomentava bastante, instruía, ensinava dança, canto. Proporcionava balé, Com né? certeza. Eu, inclusive, fiz aula de balé pela FIC, né? Fiz aula de balé pela FIC. É um projeto que eu gostaria muito de rever. Vocês têm pensado nisso, em retomar essas aulas de balé para a população, aulas gratuitas? Mas como eu falei a vocês há pouco, esse programa de arte e cultura, que a gente já lançou, que a gente divulgou nas nossas redes, é nessa perspectiva. É o dos bairros, O nosso diferencial, isso. O nosso diferencial do projeto anterior da Casa das Artes é que a gente vai atuar diretamente nas comunidades. Sim. A Casa das Artes, ela tinha os polos. Era O centralizado. nosso, a gente vai atuar nas comunidades, em espaços já existentes. Entendeu? A gente vai em busca daquele agente cultural, daquele jovem, daquele futuro promissor que a gente não conhece ainda, que a gente sabe que esses projetos, eles divulgam, surgem novos atores, talentos, né? Novos talentos. Então, esse é o nosso diferencial. A gente vai em busca desse agente, ao invés de esperar ele chegar no nosso polo. Entende? Vai tirar a centralização, né? Exato. Vamos disseminar pelos bairros da cidade. E é importante porque, além das escolas municipais que podem ser, né, grandes polos, grandes referências. Também. Pitaco no trabalho da FIC. Além das escolas municipais, a gente tem os sítios dos menores, né, da Fundação Marimbeta, que eu tenho certeza que pode ser até um parceiro, né? Como ela falou a questão do balé, eu também fiz parte do projeto da FIC, eu fiz parte da aula de canto na época. E também fiz parte da Fundação Marimbeta, lá no bairro. Eu tenho certeza que esses dois instrumentos aí da administração de Itabuna tem como caminhar junto e fazer grandes realizações pra gente. Eu fui oficineira desses projetos. Eu fiz a oficina de reciclagem na época. Não aguentava ver um papel em casa que estava ali fazendo colocando na prática em dia. Exatamente. E aí, Caroline, mais uma pergunta, a gente não conseguiu arrancar nada, né? Eu tô querendo aqui um spoiler. Confirmado só João Gomes, por enquanto? No momento, sim. Eu peço que vocês... Que vazou, né? Que vazou só João Gomes. A gente vai entrar em contato com o prefeito. Mas eu tô sentindo que vem aí trio da Ruana. Exatamente. Eu vou pedir que vocês, quem tá aí de casa assistindo a gente, vocês aqui que estão no estúdio, sigam a nossa página no Instagram, @Itapedro, que lá vai surgir, o spoiler vai surgir com mais facilidade. Ele tem autorização para fazer isso. Eu, no momento, não posso. Então, o Itapedro hoje tem uma página no Instagram. Isso, temos uma página no Instagram. Pronto. As pessoas também podem estar acompanhando através da página da FIC. Também, a gente faz o compartilhamento das atividades lá. Pronto. Então, tá aí para vocês as notícias sobre o Itapedro. E lembrando que não é só apenas do dia 30 ao dia 2. Dia 2, é isso? Do dia 30 ao dia 3. Não é apenas isso. Não será é do dia 1º ao dia 3 até o de dia julho. 3. 1º de junho a 3 de julho. Reforçando também o cadastro dos agentes culturais, que é até amanhã, né? Isso, até amanhã. Pronto. Não fique de fora, FIC, você né? que tem interesse em se apresentar. Participe, compareça lá à nossa sede no Teatro Candiadória para fazer o seu credenciamento. Observe a documentação que está toda posta em edital e vá lá fazer parte da nossa programação. Será muito bacana para a gente. Lembrando que o Itapedro, ele tem não só a intenção de promover a cultura, mas nós estamos reconhecendo Itabuna como um polo turístico. A gente sabe que Itabuna é um polo turístico comercial e a gente precisa reforçar essa importância, trazer todos os instrumentos do turismo da cidade em voga, promovendo um fluxo maior nos hotéis, no comércio e por aí vai. Bruna, a gente já agradece a sua participação nesse momento, tá certo? Eu tenho certeza que vai ser um evento gigantesco, vai ser maravilhoso e ótimo para Itabuna, para a cultura, para o nosso povo. A gente já agradece a você, agradece ao secretário Aldo Rebouças, que a gente não pôde vir, mas mandou uma ótima representante aqui para estar falando com a gente. E a TVI vai estar lá, né? Estão acompanhando de pertinho. Exatamente. Cobrindo esse evento que vai trazer para a nossa cidade um movimento também da economia. E assim que eles liberarem lá na coletiva de imprensa, a gente vai trazer para vocês essas atrações.
Tá certo? Bruna, muito obrigado. Obrigada a vocês. Caroline, o que a gente tem de notícias aí? Falando aqui uma notícia importante para você aí que está procurando emprego ou estágio. O Cine Bahia ele oferece 121 vagas de emprego em Itabuna e Ilhéus nesta terça-feira. As vagas são para engenheiro civil, estágio, cursando a partir do 7º semestre. Tem uma vaga também para auxiliar administrativo, cursando a partir do 6º semestre. Operador de telemarketing ativos de vendas, PCD. É uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência física, auxiliar de limpeza, monitor de ressocialização. Temos uma vaga também para trabalhador rural, auxiliador de produção, vaga para serralheiro, soldador, marceneiro. Quem tem interesse nessas vagas e tem interesse também em ver essa lista, que é uma lista ampla, são 121 vagas, uma oportunidade aí para você que está precisando de emprego. O Cine Bahia em Itabuna, ele funciona no piso superior do Shopping Jequitibá, na Avenida Aziz Marum, enquanto a unidade de Ilhéus funciona em frente à Praça Cairu, no centro. O atendimento vai pelo menos até às 15 horas nas duas unidades. É isso aí, obrigado, Carolina, essa notícia. E a gente vai já pegando esse gancho, né, de emprego, de oportunidade de trabalho. A gente já está aqui no nosso estúdio com o advogado Anderley Nascimento. Anderley, seja muito bem-vindo aos estúdios do TVI. Fique à vontade para estar aqui comunicando também com os nossos telespectadores. Agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição para contribuir. Nós é quem agradecemos. Vamos lá, Carol. Doutor Anderley, hoje o senhor atua na área, é um advogado trabalhista, correto? Sim, exatamente. Advogo na área trabalhista, também na área família e defesa do consumidor, mas minha área mesmo, é como se fala, a minha praia é exatamente a área trabalhista. A gente viu que durante a pandemia ocorreram algumas mudanças, né, na CLT. Eu gostaria de saber, doutor, agora com o retorno, como está funcionando o contrato de trabalho? Porque ele havia sido reduzido, né, a carga horária, tinha também uma lei para gestantes. Como está funcionando agora, após esse retorno? Então, para que se fique bem claro, o contrato de trabalho é um contrato bilateral, onde há um entrelaçamento, né, de direitos e obrigações, ou seja, sempre está gerando ali direitos e obrigações. E esse contrato é advindo dessa relação de emprego, em que o empregador, né, tem ali o dever de assinar a carteira profissional. Sim. Tem que estabelecer de forma imediata, com a assinatura dessa carteira, imediatamente após a contratação, empregador, tem que assinar essa carteira e colocando lá o salário, colocando a função. E o empregado, por sua vez, tem um papel também muito importante, que é oferecer a sua capacidade de laboral. E, evidentemente, respondendo agora o seu questionamento, a Justiça do Trabalho passou por um período, aliás, não foi só a Justiça do Trabalho, todas as instituições, em decorrência dessa pandemia, né, dessa doença que surgiu aí na China e que se espalhou pelo mundo, estamos saindo agora depois de quase 2 anos. Houve essa paralisação durante quase 2 anos. Em seguida, a Justiça do Trabalho passou a funcionar de forma online, né, através de videoconferência, e já retornou agora com as audiências presenciais e mista, né? Entre presenciais e telepresenciais. Em relação aos direitos, se mantém, não é? Teve aquela reforma trabalhista em que se prometeu, era prometido muitos empregos e que a gente sabe que não foi bem como estabeleceram, né? Como chamaram a atenção quando foi para mudar alguns direitos trabalhistas. Mas com essas alterações, o judiciário está funcionando
né, normalmente. Inclusive, nesse período da pandemia foi muito difícil, né, para os trabalhadores, porque muitos perderam seus empregos. A gente já vinha em uma crescente do desemprego no Brasil, de forma grande, até por todas as questões de crise econômica, financeira, a crise política tinha afetado, e vem a pandemia aí que assola mais ainda, né? Só que depois desses 2 anos, pode comentar. A verdade é essa mesmo, que os postos, a grande parte dos postos que já estava difícil, né? Sim. Mas a pandemia acelerou muito mais as dificuldades em que hoje, ao que se sabe pelas pesquisas, indicam que reduziu já bem a quantidade de desempregados, Sim. mas ainda é muito grande. Com certeza. Muito grande. Eu tinha visto havia havido uma pesquisa recente de que, se eu não me engano, no mês de abril, teve mais uma alta no número de desempregados. Só que alguns especialistas acreditam que seja pelo fato de que, com a pandemia, muitas pessoas saíram de sua área, foram demitidas, ficaram sem trabalho, então elas começaram a aceitar trabalhos em outras áreas, né, que não são nitidamente a sua. E agora, já com essa retomada, porque a gente vê que, embora muito difícil, a economia, de forma geral, o país e o mundo já está começando a respirar. Então, eles falavam que muitos desses empregadores preferiram por pedir sua demissão do emprego que estavam, para justamente tentar algo na sua área. Exatamente. Eu vou dar um exemplo de tudo isso aqui na minha área, na advocacia. Sim. A advocacia sempre foi um sonho para aqueles que buscam essa profissão, como qualquer uma outra profissão, como jornalistas, enfim. Mas na nossa profissão sempre era tida que, quanto mais havia essas turbulências econômicas, sociais, para a advocacia era bom. Mas o que aconteceu foi o inverso. Nós temos um judiciário lento para a resposta nas decisões e a advocacia cada vez pior. O que era sonho hoje virou pesadelo. A grande maioria dos colegas advogados tem desistido da profissão, tem se utilizado para sobreviver em Uber, vender roupas, colocar mercadinhos, enfim, virou realmente um pesadelo na nossa profissão e que tem um nível intelectual muito bom, né? Sim. Mas o afastamento realmente é lamentável, é muito grande, e que você pode, inclusive, nesse momento, comparar, né? Se nós, que temos um nível, estamos preparados para um mercado muito interessante, agora você imagine as pessoas e os trabalhadores que não tiveram condições de estudar e, por isso, a baixa escolaridade. Há um sofrimento muito grande, ao meu entender, nesse momento em nosso país, em que pese ainda que nós temos a expectativa de ter um cenário melhor, né? Porque a informação que eu tenho é de que tem pouco tempo que houve uma medição do nível de desempregado. Sim. E já diminuiu, hoje está em 12 mil, me parece, se não me falha a memória, mas eu vi isso, 12 mil que estava de 14 mil. Milhões, 14 milhões. Isso. Então reduziu bastante, mas está muito difícil se encontrar um emprego. E acredito que, em razão dessas dificuldades, é que as pessoas estão procurando, de fato, a nova forma de sobrevivência. Sim. A gente vê que o trabalho informal ele tem crescido bastante, né? O home office, inclusive, durante esse período, foi o que teve uma alta. O trabalho em home office, os direitos são os mesmos, né, doutor? Exatamente. Não altera nada, porque, como eu sempre exemplifico, a diferença do trabalho normal para o home office é porque prepondera
a quantidade maior, que você pode, inclusive, fazer um misto, trabalhar na empresa ou trabalhar em onde você quiser, né? Que é preponderantemente, o home office é fora do local onde está a empresa. E esse, em relação aos direitos, não altera muito. Eu tenho colocado que, com o avanço, né, tecnológico, o que vem acontecendo é para o benefício do empregado e também para o benefício do empregador, porque isso reduz custos para a empresa e reduz custos e saúde para o empregado. No momento em que, através dos meios de comunicação, o meio de transmissão de dados, né? Através desses meios de transmissão de dados, o empregador tem toda a sua disposição acompanhamento do início e do final de cada jornada. A única coisa, eu quero dizer isso, que a única coisa que há uma omissão da legislação é a questão das horas extras. Mas nesse momento em que o empregador tem toda uma condição de acompanhar e que acompanha o início, o meio e o fim da jornada, eu entendo que as horas extras, que é o único direito que não é reconhecido pelo home office, né, porque férias tem direito, 13º, enfim, salários que não pode ser sequer reduzidos, vale a alimentação, se estiver em um local que não aquele da sua residência. Porque estando na residência, evidentemente, não há necessidade de ele se almoçar ou gastar dinheiro em um outro local, né? Então, por isso é que esse avanço tecnológico trouxe realmente muito expectativa de vida para o próprio trabalhador, né? Porque esse trabalhador, todos os dias saindo, ele tem a questão do deslocamento, tem a questão do estresse no trânsito, e o empregador evita estar pagando vale transporte, a questão do vale alimentação, né? Até também o tempo de descanso, né? Porque tem a jornada de trabalho de 8 horas, ele tem que ter um descanso, não é? Ali no meio, descanso alimentício. Então, a pessoa, estando de sua casa, sua residência, seja lá onde for, já até a empresa acaba que ganha com isso também, né? O rendimento é muito maior, né? Agora, tem que ter um cuidado muito interessante para que se evite que haja um excesso de trabalho. Porque o excesso de trabalho pode causar prejuízo, né? De saúde, né? Saúde para o trabalhador. Tanto físico quanto psíquico, né? Exatamente. Mas a produtividade desse trabalho, através de home office, é muito importante, até porque o trabalhador se sente confortável na sua casa, né? Junto aos seus filhos, sua mulher, e enfim, até com os animais que ele ama, né? Está ali próximo. Então, isso só vai causar benefício ao trabalhador e também ao seu empregador, à empresa de uma forma geral. Exatamente. E é importante até a gente salientar isso para muitos empregadores. O bem-estar do funcionário vai conceder-lhe um rendimento muito maior. Ainda que ele não esteja em home office, esteja no seu local de trabalho, né? Mas você proporcionar isso para ele, essa questão de trabalhar sob pressão, é algo muito ruim também, né? A gente vê, infelizmente, alguns empregadores passam até do ponto, pode acabar cometendo crime até de assédio também, né? Devido a essas situações, é muito importante. E como o senhor falou bem no começo, é bilateral. Então, assim como os empregadores, eles precisam ter suas responsabilidades, têm os seus deveres a cumprir,
nós também, enquanto empregados, enquanto contratados, precisamos também ter essa ciência, porque a gente vê principalmente nesse meio do trabalhista, muitos às vezes saem da empresa e já quer colocar um processo na empresa, mas tem que parar um pouquinho, rever, será que tem alguma coisa contra ele também, né? Porque a gente precisa ver esses dois lados da moeda, né? Sim. Nós temos na CLT o artigo 482 e o 483, em que a relação pode chegar ao final, tanto por parte do empregador, quando não mais tem interesse naquele empregado, quanto do empregado também dizer, pronto, tá, aqui chega ao limite do desrespeito, da relação de emprego, né? Da falta de cumprimento por parte desse empregador, que deixa de pagar férias, salários atrasados, deixa de recolher o fundo de garantia, ou mesmo acusar esse empregado de forma desrespeitosa. Isso poderá gerar uma quebra do contrato e também, a depender da situação, uma indenização por danos morais e danos materiais. Ou seja, pelo fato de ser um contrato bilateral, esse contrato chegará no limite, no final, no momento em que o empregador for da opção do empregador ou for da opção do empregado. O empregador pode demitir esse empregado, inclusive até por justa causa. Sim. Mas o empregado tem essa opção de que, sendo maltratado, sendo desrespeitado nos seus direitos, ele poderá, em juízo, ingressar com a medida e cobrar essa quebra do contrato, ou seja, o rompimento dessa relação de emprego, e receberá todos os direitos trabalhistas, do aviso, férias, multa, enfim. E o empregador, quando demite, ele, por justa causa, se esse empregado cometer alguma infração estabelecida no artigo 482, e o empregado, em relação às infrações estabelecidas ali no artigo 483 da CLT. Doutor Anderley, falando aí em questão de demissão, é possível a empresa desistir após ter dado o aviso prévio ao empregado, no caso, não se tratando de justa causa? Sim. A qualquer momento pode sim. O empregado, admitamos a hipótese, chega ali, vou demitir a você amanhã, um determinado empregado. E lá na frente ele acha que não deve demitir por vários motivos, ou por motivos que ele entenda. Então, ele pode retornar à atividade. Se ele for demitido, ele pode ser também reintegrado. Porque a reintegração do empregado poderá ser pleiteado pelo próprio empregado quando ele sai com uma estabilidade provisória, que pode dizer, em relação à mulher, ela está grávida, ela poderá ingressar com a medida para assegurar o direito dela de permanecer no quadro de funcionário, em que pede ter sido demitido. E o empregado, se ele está com algum problema de saúde, né, ocupacional, se teve um acidente de trabalho, ou se ele está na CIPA, por exemplo, a empresa não pode demitir, porque a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né, que é formado por uma representante do empregador e também representante do empregado. Se, por exemplo, o empregado conclui aquele período de estabilidade, 2 anos, ele ainda tem para frente mais 1 ano de estabilidade. Se a empresa o demite, também ele poderá ingressar com ação para ser reintegrado. Ou a empresa, se porventura não o quiser na condição de reintegrado, ela poderá indenizar a esse empregado durante esse período. Se for 1 ano, se for 2 anos, ou seja, no período em que ele esteja sob a égide da
da legislação trabalhista da estabilidade provisória. Doutor, a gente vê que com esse suspiro da economia, né, o pós-pandemia, e também até a desburocratização por parte do governo federal para a criação de novos empregos, de novas empresas, o microempreendedor, ele vendo a necessidade de sua empresa, ainda de pequeno porte, de contratar alguém. Quais são as opções que ele tem disponível para ele? Até também que a gente sabe, o microempreendedor ele não tem tanta renda, não tem tanto fundo quanto uma grande empresa, né? Não tem tantos recursos. Quais são as opções que ele tem? Sabe que tem o contrato indeterminado, o temporário? Olha, são vários contratos, né? Ele pode ser temporário. Se aumentou agora a previsão há 2 anos, aumentou a previsão da quantidade do contrato de experiência, que era 90 dias, passou a ser de 6 meses. Então, dentro desse período do aviso da contratação de experiência, o empregado tem limitações se for demitido durante esses 6 meses, né? Até 6 meses, porque ele não recebe o aviso prévio, não recebe a multa de 40% e dentre outros direitos. Agora terá que o empregador ou a empresa, né, esses microempresários, ele terá que pagar esse empregado o 13º, né? Proporcional, tem que pagar também, além dos salários, as férias proporcionais, acrescido de 1/3 durante esse período. Então, o empregado das empresas que não sejam micros e as que são microempresas, não há distinção de direitos. Não há distinção de direitos. O que uma sociedade anônima paga, que o salário tem que obedecer, no mínimo, o salário mínimo legal, né? Então, todos os empregados de qualquer empresa, seja ela o tamanho que for, seja micro, seja macro, seja sociedade anônima ou limitada, ela tem que obedecer o salário, no mínimo, o salário mínimo e os demais direitos. Férias, 13º, o fundo de garantia, enfim, esses direitos. Então, tem que haver, em verdade, a forma de contratação, não é? Se for para permanecer, que como já falei, essa empresa micro, ela pode buscar um contrato, né, temporário, não é? Temporário. E quando vem próximo a vencer, ela poderá dispensar esse empregado sem ter muitas despesas na demissão desse empregado. Obrigado, doutor Anderley. Para você que está nos acompanhando, esse foi o doutor Anderley, que ele é advogado trabalhista, esclarecendo, né, as dúvidas e as principais perguntas sobre direito trabalhista para você que aí é trabalhador e para você que é a empresa que contrata. A gente agradece a vocês aí, pessoal de casa, nossos telespectadores que nos acompanhou. E às 13 horas será reproduzido novamente o programa. Quem perdeu pode ver às 13 ou às 18 horas. Estaremos também no YouTube, só é pesquisar lá TVI News Brasil, pelo aplicativo TVI Play e no canal 36.2. Exatamente. Muito bom dia, muito obrigado a vocês por mais essa parceria nesse programa de hoje. Obrigado, Caroline Mel, por estar aqui dividindo a bancada junto comigo. Um abraço a todos, tenham uma boa tarde.